Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes. Dando continuidade aos vídeos que nós estamos abordando sobre geopolítica, transição planetária, nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre mecânica celeste. Nós sabemos que muitas pessoas estão preocupadas com outras questões, principalmente com o GESARA, que está despontando já aí no mundo afora. Algumas informações são verdadeiras, outras são contraditórias, e nós, por hora, não iremos abordar sobre isso em razão do nosso compromisso de passar o que é realidade para as pessoas que nos acompanham aqui no canal. Nós estamos compondo informações que são verdadeiras para trazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas por enquanto nós vamos dar continuidade à série de transição planetária. Vamos ao vídeo. Falando sobre mecânica celeste, nós temos que entrar em vários setores e fazer uma união desses setores para que seja mais fácil a compreensão disso, porque é uma coisa muito complexa e que nós temos um acesso mínimo aqui na Terra diante do nosso desenvolvimento pequeno na área que conecta a ciência com a espiritualidade. Elas têm que estar conectadas para que se haja o encontro das respostas que os nossos cientistas buscam. Em um ponto localizado entre as galáxias, onde existe um espaço vazio gigantesco, ali é reunido material, gás, pedra, poeira, vapor, tudo é reunido ali para fazer uma gigantesca nebulosa. Mas isso obedece a cálculos matemáticos precisos. O tamanho da nebulosa vai corresponder aos componentes que farão parte da galáxia depois dela formada. Então, depois que aquela massa toda está reunida girando em rotação, tudo isso obedecendo a comandos telecinéticos dos engenheiros siderais. São eles que planejam isso tudo de uma maneira muito detalhada. Uma entidade de um poder que nós nem temos como mensurar, ela ocupa aquela área entre as galáxias, onde está sendo formada a nebulosa. Então aquela nebulosa ela é criada dentro de uma estrutura viva, que é o campo de ação daquela entidade. Seria o que a doutrina espírita coloca como perispírito, mas ele já, de uma maneira gigantesca, o perispírito, na verdade, ele não é um corpo, ele é um campo. Então ele toma aquela forma e ali dentro acontecem os fenômenos previstos para aquela situação, naquele ponto de espaço, diante das questões astronômicas, etc., que são indispensáveis para a realização desse tipo de criação. E essa criação tem as suas medidas matemáticas, o tamanho que aquela massa de plasma vai ter, a velocidade que tem que ser direcionada para aquele corpo ali, na sua rotação, para que do seu equador saiam esferas de plasma de tamanho menor
mas mesmo assim é de um tamanho gigantesco. E aquelas massas também ficam rodando ao redor do que será o Sol central daquela galáxia. E depois de um tempo que nós não temos mensurar, cada um vai fazer isso em um intervalo diferente, é um tempo local, não é um tempo cósmico, é um tempo local. Aquelas massas que saíram do Sol central, elas vão liberar também do seu equador massas menores que vão compor o sistema planetário daquele Sol. Cada sistema solar vai ser formado em um período. O material que estava no Sol central foi expelido para sóis menores, e esses sóis expeliram material para compor planetas e satélites. Então, tudo isso é calculado, a distância de cada estrela para o Sol central, a distância de cada planeta para seu respectivo Sol do sistema solar. São cálculos precisos para que não haja a eventualidade de um choque futuro. O acaso não existe nesse processo de criação. Tudo é milimetricamente calculado e funciona perfeitamente depois de pronto, aplicando-se as leis gerais do universo e as leis específicas do universo. Aí, dessa forma, houve o nascimento de uma galáxia. Então, nós vamos falar aqui sobre a nossa galáxia, que é a que nós mais conhecemos, entre aspas. As outras estão mais distanciadas de nós. E o projeto de vida de cada humanidade que vai estar em cada planeta já está delineado também, antes disso tudo que nós comentamos acontecer. Projeto evolutivo, as fases de transformação de mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo celeste ou divino. E entre esses mundos existem gradações. Existe o mundo feliz, que já está num estágio próximo do mundo divino, e existe o mundo feliz que está próximo do estágio de mundo de regeneração. Passou por essa fase há um tempo menor, então está mais próximo, como a Terra está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Essa fase é demorada, ela não acontece no estalo de dedo. Daqui mais alguns anos, nós veremos na Terra situações bem diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Então, a distância entre o Sol e Mercúrio, entre o Sol e Vênus, entre o Sol e a Terra, entre o Sol e Marte, assim por diante, foi calculada, e sempre usando numeração Fibonacci. E esse é o parâmetro de criação geral no cosmos. Então, obedecendo a esse princípio descoberto por Fibonacci, um matemático italiano, nós temos um vislumbre de como funciona a criação. Aqui na Terra, no passado, a condição
do planeta era completamente diferente da que é hoje. Existia uma quantidade muito maior de oxigênio, que foi absorvido posteriormente pelas rochas e pelos mares. A gravidade era muito maior e as formas de vida que começaram a se manifestar aqui eram diferentes das que nós temos hoje, em razão principalmente dessas diferenças que nós já comentamos. E por isso, conforme diz o Livro dos Espíritos, esse livro aqui está em inglês, mas o outro em português nós estamos fazendo a pesquisa para próximos vídeos. Materiais foram trazidos do espaço para a Terra, e Emmanuel, também no livro Emmanuel, disse que uma massa gelatinosa foi trazida e depositada sobre a superfície líquida do planeta. Porque aqui na Terra, as leis específicas do planeta direcionam o surgimento de vida a partir de um meio líquido. Não sabemos se em outros mundos acontece dentro desse mesmo processo, mas aqui na Terra é dessa maneira, por isso a dificuldade dos cientistas de encontrar formas de vida em mundos que são muito diferentes dos nossos. Só que essas primeiras manifestações de vida eram manifestações microscópicas. Posteriormente chegaram seres de outras localidades siderais que viveram aqui na Terra também, no período que nós chamamos de pré-história. Eles estiveram aqui presentes e por isso a nossa ciência não tem explicação para aquelas construções ciclópicas que têm milhares ou milhões de anos e que eles não sabem explicar como é que pessoas que não tinham estudo, conhecimento nenhum, não tinham nem idioma, não sabiam nada, como é que eles conseguiam fazer cálculos precisos, construções perfeitas que estão aí até hoje e obedecendo a pontos astronômicos que têm necessidade de uma série de cálculos e conhecimentos impossíveis de existirem naquele período onde, em teoria, quem residia aqui, quem habitava o planeta, não sabia de nada disso, não tinha nem conhecimento do que era um planeta. Não somente pessoas de culturas mais avançadas, tecnologias mais desenvolvidas do que a nossa atual, teriam condições de planejar e erigir esses tipos de edificações. Logicamente que houve o desenvolvimento da vida aqui a partir de vida trazida de fora. Então isso aí é um ponto favorável a uma teoria antiga chamada panspermia, que informa que a vida na Terra veio do espaço, através de rochas, principalmente condritos carbonáceos, que vieram do espaço e caíram nos mares, nos rios, nos oceanos, trazendo elementos essenciais para a manifestação da vida aqui na Terra, mas que foram elementos essenciais para a manifestação da vida no local de onde esse material chegou. Então, era um mundo que explodiu. Ele jogou rochas para todos os pontos do espaço. Mas esse mundo que explodiu e que essas rochas chegaram aqui na Terra, ele tinha um grau
de semelhança com o nosso planeta, porque o material biológico que chegou dentro dessas rochas é próximo do material biológico existente hoje. Então existia um grau de semelhança entre o mundo que explodiu e a Terra recém-criada. E também a presença de seres que podem ter trazido animais de outros mundos para cá, que podem ter feito experimentos genéticos aqui. Todo mundo conhece a história dos Anunnaki, que nós já falamos aqui diversas vezes sobre eles, que eles foram responsáveis pela transformação de um animal esquisito que havia no passado no ser humano. Ainda não era um homem propriamente que existia aqui quando chegaram os Anunnaki. Era alguma coisa que viria a ser homem, e por causa disso, até hoje, os cientistas se debatem porque não encontraram o chamado elo perdido. Ele continua perdido, porque as construções era assim, o animal foi transformado em um homem, em um ser racional. Não houve o intermediário entre uma coisa e outra, porque houve uma mudança genética provocada de maneira artificial e não natural. E como a Terra era um mundo ainda em desenvolvimento, muitas raças diferentes, de mundos diferentes, vieram para cá, estudaram o planeta, porque eles estudam os diferentes tipos de planeta para conhecer os mecanismos cósmicos, para ter uma noção mais completa do que é possível se adquirir de conhecimento pesquisando in loco. Então, diferentes raças. Tem lá as pedras de Ka, que representam seres de pequena estatura. Tem lá os discos Dropa, lá em Barancalaula, na China, que são seres próximos daqueles greys que os ufólogos conhecem. Tem as lendas daqueles seres tipo nórdico. O próprio Emmanuel diz que a chegada dos capelinos aqui no planeta Terra deu origem ao povo de cor branca e de cor vermelha, porque aqui já existiam populações de cor negra e de cor parda. A chegada dos capelinos aqui trouxe dois novos biótipos para o planeta. O vermelho, Atlante, que hoje está representado na figura dos indígenas e outras etnias, e o homem branco, que é o tipo ariano, europeu. Então, existe uma aproximação genética muito grande, né? As variações são bem pequenas, por isso a gente pode ter uma certa... É razoável acreditar que as diferenças nos seres biológicos de tipologia humana não sejam tão grandes assim, exceto nos casos daqueles mundos que são muito mais avançados do que o nosso, como é o caso de Júpiter, Saturno, etc., onde as condições ali, o corpo biológico deles é mais próximo da natureza do perispírito do que deste corpo material aqui que nós usamos, mas continua sendo humano.
a Terra sendo um mundo primitivo, como era no passado, onde aconteceram todos esses eventos e muito mais coisas que nós não temos tempo de abordar aqui, senão vai ficar horas falando. Nós dividimos o tema justamente para não ficar muito longo o vídeo. Qualquer um podia chegar no planeta. O planeta não tem propriamente dono. Os satélites dos planetas não têm propriamente dono. Então eles mineravam materiais na Lua, mineravam materiais na Terra, outros vinham aqui colher espécies de seres vivos para serem analisadas e adaptadas no planeta deles, espécies de vegetais para serem analisadas e adaptadas ao planeta deles. Outros trouxeram espécies vegetais e animais do planeta deles para se adaptarem aqui na Terra, como alguns acreditam que o milho seja um vegetal de origem de fora do planeta, que foi trazido para cá e se adaptou através de experiências genéticas também feitas na Atlântida, mas nós vamos abordar isso mais para frente. Mas tudo isso não foi uma coisa ocasional, não foi por acaso que todos esses eventos em sequência geraram o ser humano, a sociedade humana e todas as conquistas que nós temos atualmente. Isso obedecia a um programa que, conscientemente ou não, esses seres que vieram para cá ajudaram no desenvolvimento desse programa ascensional do planeta, onde o mundo e os habitantes ascensionam para fases mais elevadas de vida, de conhecimento, de sociedade e de reconexão com a conexão perdida dos nossos criadores, entre aspas, que eles se foram e deixaram a humanidade aqui se desenvolvendo. Alguns permaneceram entre nós com ideias e valores positivos. Outros, se aproveitando da ignorância, do egoísmo, de todos os defeitos humanos que nós temos até hoje, permaneceram aqui com a ideia de controlar, de comandar e de escravizar o planeta. Sendo que, para fazer isso, eles se organizaram em dinastias, em grupos específicos, que buscavam o comando local, que estendiam esse comando, estendiam esse comando até alcançar a maior parte do planeta. Dessa maneira, eles dominavam sem aparecer muito. Eles usavam pessoas da sua confiança, da sua família, para comandarem, enquanto eles ficavam de fora, sem aparecer, sem mostrar que havia uma pessoa só interferindo em diversos locais e fazendo com que as coisas retornassem positivamente para quem estava no comando, para que fosse mantido ainda aquele comando sobre os habitantes do planeta. Então, desde lá do passado, que a humanidade foi orientada. Então, eles, como seres inteligentes, o que eles imaginaram? Seres humanos são estúpidos e ignorantes. Estamos falando passado distante. Então, nós vamos criar aqui uma forma de controlar eles pelo medo.
Porque quando a pessoa não conhece muita coisa, ela tem medo. Se chegar a pessoa, olha, se você não fizer isso, tem alguém responsável que vai te punir. Então, estava delineado o projeto de comando. E a religião sempre foi usada com esse propósito. Ela não veio para a Terra com esse propósito. Ela veio com o propósito de instruir as pessoas dentro de conceitos, de valores positivos, essenciais para a vida em sociedade, para que um não matasse o outro, um não roubasse o outro e assim por diante, para que a convivência fosse a mais harmônica possível. Mas quem estava no comando tinha conhecimento disso também e começou a atuar lá dentro das religiões para subverter esses ideais. Subvertendo esses ideais, o que se conseguia? Se conseguia controlar a população através do medo. Se você não fizer aquilo, você vai para o Hades, para o inferno, para o raio que o pata, para algum lugar que é ruim e vai sofrer eternamente ali. Algumas pessoas acreditavam nisso, outras não acreditavam em nada, mas uma parcela significativa da sociedade acreditava nesse domínio imposto pelo terror, pelo medo, e se rendiam ao comando daqueles que desejavam controlar a situação e se manter na direção da vida de cada povo aqui no planeta. Tudo isso foi necessário? Foi, sem dúvida. Se não houvesse essa necessidade, Deus, em sua justiça e em sua misericórdia, não teria permitido. Mas tudo isso serviu para burilar o ser humano dentro de valores mais elevados. Olha, esse comando aqui não está bom, essa pessoa é má, essa pessoa é perversa, nós temos que colocar uma pessoa melhor, mais humana, para efetuar esse tipo de comando, de controle, para que as pessoas se sintam mais seguras, mais felizes e tal. Então, sempre há um porquê cada coisa acontece. Sempre existe um propósito elevado, mesmo nas coisas piores. O choque é necessário para despertar a pessoa e essa pessoa buscar valores diferentes. O choque é necessário para despertar as sociedades, para que a sociedade que quer o bem se una e busque representatividade dentro das suas necessidades e não dentro das necessidades de quem esteja no comando da situação de uma nação ou de várias nações. Então sempre há algo positivo dentro de acontecimentos que nós não entendemos, porque a dinâmica desses acontecimentos é a sacudida para a pessoa acordar. Acorda, rapaz. Vê que está errado, vê que fulano que você escolheu para estar ali não é a pessoa. Acorda, muda. Essa é a finalidade. Com esse despertamento, as pessoas fazem também aquilo que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Elas fazem a autoanálise. Olha, se eu não quero ser comandado por uma pessoa má, eu tenho que buscar dentro de mim
os valores positivos que eu quero que aquela pessoa tenha para me representar. Então nós temos uma história de guerras, de lutas, batalhas, mortes absurdas, pessoas queimadas em fogueira, enforcadas, decapitadas e assim por diante. É o pequenininho que vai lá brigar, se matar, para beneficiar quem está lá atrás no comando e que nem bota as caras no meio desse conflito. Porque aquele pequenininho é a pessoa que obedece sem questionar, sem ver que aquilo ali existe. A causa que é passada para ele está num nível, mas a fundamentação dessa causa está num nível muito mais acima, que beneficia a poucos, enquanto o pequenininho acha que beneficia a todo mundo, que é benefício geral. As últimas guerras no nosso planeta, primeira, segunda, foram direcionadas a quebrar a economia, conseguir dinheiro fácil, através do roubo mesmo de dinheiro, de joias, de objetos de arte, pedras preciosas, documentos, etc. Muita gente morreu para que tudo isso fosse surrupiado e fosse parar na mão de poucos que controlam todos. Então, a guerra não é um choque de nações, uma querendo dominar a outra propriamente, não. Ela é feita para se roubar o que o outro tem e pode servir para aquele outro. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado dessa série que nós estamos fazendo. Nós vamos dar continuidade. Não esqueça de deixar o seu like, comentar se gostou, compartilhar. Nosso canal está quase com 1000 pessoas. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, veja se a sua inscrição está ativa. Ative o sininho de notificações e marque todas, porque todos os dias tem um vídeo novo no nosso canal. Segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária ou geopolítica. E terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto de 1 minuto, 1 minuto e 10, trazendo informações sobre um de nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, e a maioria em 2 formatos, impresso e formato digital. Nós temos livros sobre política, sobre espiritualidade, sobre história, sobre ufologia, física quântica, espiritismo, ciência espírita, astronomia, ufologia. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem com Deus.